E aí galera, como sabemos, o Miles Morales é original de um universo alternativo e ele foi integrado ao universo principal da Marvel depois das Guerras Secretas, se tornando totalmente parte desse universo. Sua história começou mais ou menos no período que o Norman Osborn foi preso pela SHIELD, revelando publicamente que ele é o Duende Verde. Mais ou menos 2 meses antes da suposta morte do Peter, um homem invadiu um dos laboratórios das indústrias Osborn e uma aranha geneticamente aprimorada entrou em sua bolsa. Quando Miles, um jovem do Brooklyn, visitou seu tio Aaron, foi picado pelo aracnídeo, porque na verdade o tio dele é o homem que havia invadido o laboratório. Daí pra frente, aconteceu o que todo mundo sabe. Ele recebeu poderes incríveis e em pouco tempo se tornou mundialmente conhecido como um dos maiores heróis do planeta, fazendo parte inclusive dos Vingadores e dos Campeões. O sucesso do menino é tanto que hoje é um dos maiores nomes da Marvel, com filmes, animações, jogos e tudo que tem direito, incluindo render os maiores prêmios da indústria pela qualidade das obras. Então eu separei os poderes para a gente conhecer um pouco mais. A maioria deles são bem semelhantes aos do Peter, mas nessa lista tem poder que o outro Homem-Aranha não tem. Vale muito a pena a gente debater e ver que esse rapaz é muito original. Velocidade sobre-humana. Miles possui a velocidade proporcional à de uma aranha do seu tamanho, o que quer dizer que ele é muito mais veloz que um ser humano comum, chegando até mesmo a desviar de balas de armas de fogo com facilidade, incluindo mísseis e outros tipos de ataques. Dificilmente algum oponente consegue acompanhar sua velocidade. Também é bastante interessante reparar que ele tem uma percepção muito boa de objetos e pessoas que se movem em alta velocidade, principalmente enquanto está fazendo salvamentos. Inclusive se balança de um prédio a outro e consegue percorrer grandes distâncias em questão de segundos. Vigor, durabilidade, agilidade, equilíbrio e reflexos sobre-humanos. A musculatura do Homem-Aranha produz muito menos toxinas durante atividades físicas, o que permite grande esforço físico por longos períodos até que comece a se cansar. Em sua melhor forma, é capaz de se esforçar fisicamente por várias horas. Seu corpo tem se mostrado fisicamente mais resistente que o de um ser humano normal, suportando maiores impactos sem sofrer nenhum dano. O mesmo vale para objetos cortantes que em diversos momentos não foram capazes de ferir sua pele. É bem comum que vejamos vilões quebrando objetos em sua estrutura corporal e o herói não sentindo nenhum incômodo com relação a isso. Sua coordenação motora está muito além dos níveis naturais de um ser humano comum, permitindo que lute com facilidade pelos prédios, ande sobre estruturas estreitas e faça saltos perfeitos mesmo em ambientes com pouco espaço. Aparentemente, o Homem-Aranha atinge um equilíbrio perfeito em qualquer posição que possamos imaginar, aparentemente se ajustando por instinto. Seus reflexos são igualmente aprimorados, sendo mais de 20 vezes maiores que os de um ser humano comum, aliando tudo isso ao seu sentido aranha, que indica a ele onde está o perigo, é capaz de desviar de quase todos os ataques lançados em sua direção. Rastejando pelas paredes. Assim como Peter, Miles é capaz de rastejar pelas paredes usando as pontas dos dedos das mãos e dos pés. A extensão da pressão utilizada nessa habilidade ainda é desconhecida, mas aparentemente não podem suportar pessoas ou objetos muito pesados enquanto fazem isso. Ainda assim é uma habilidade incrível que vem sendo usada frequentemente, o que também dá a entender que usam pelo instinto. É só reparar a velocidade e habilidade, principalmente durante as batalhas, que são momentos onde os heróis não têm tempo para muita concentração. Super força. Miles possui uma força incrível. Acredita-se que possa levantar mais de 10 toneladas e essa força também se estende às pernas, de modo que consiga saltar vários andares de uma única vez. Geralmente tem que conter sua força, porque um único soco ou chute é o bastante para matar uma pessoa. Inclusive, já foi capaz de nocautear inimigos gigantes na base do soco. Poucos golpes foram o bastante para finalizar a batalha.
Tanto ele quanto Peter mostram que em situações extremas são capazes de mostrar feitos ainda maiores, como por exemplo segurar o peso de um prédio ou quebrar objetos de metal com apenas um único golpe. Então os limites da força desses dois ainda são suposições, depende muito do roteirista. Bioeletricidade. Então, esse é sem dúvidas o poder dele que eu mais gosto. Achei incrível como os roteiristas vieram trabalhando ao longo dos anos. Miles é capaz de controlar a eletricidade natural do corpo e usar de diversas formas, principalmente para ataques que variam de intensidade de acordo com o que ele deseja no momento, oferecendo grande vantagem, já que pode encerrar um confronto rapidamente com poucos danos colaterais. Como, por exemplo, enviar um choque bioelétrico para seus inimigos a longa distância e destruir objetos eletrônicos apenas liberando uma pequena faísca. Também é bom reparar que alguns ficam atordoados, enquanto outros completamente incapacitados, o que quer dizer que também depende muito da resistência da pessoa. Duende Verde e Venom, por exemplo, se mostram resistentes a esse poder. Aumentando a intensidade, pode canalizar em uma explosão direta que derruba os inimigos de uma única vez. Apesar de deixar o herói exausto pelo esforço, se mostrou poderoso bastante para destruir parte do laboratório da Hydra. Detalhe é que parece que se estiver estressado também libera uma explosão de energia, algo que ele precisa aprender a controlar com o tempo para evitar futuros problemas. Não acabou e eu vou mostrar o porquê de eu gostar tanto desse poder. Bom, apesar do Homem-Aranha ter uma força tremenda que pode nocautear quase qualquer um com apenas um soco, ainda é capaz de utilizar sua bioeletricidade para aumentar a força dos golpes e ficar ainda mais forte. Ou seja, o rapaz é capaz de encarar vários pesos pesados de frente. E a cereja do bolo são os fios de energia que saem das suas mãos, capazes de segurar os oponentes, enviando ondas elétricas que perturbam o sistema nervoso e os deixam incapacitados de lutar. Invisibilidade. Apesar de todo esse leque de poderes e habilidades, ele se mistura ao ambiente para que se aproxime furtivamente de alguém ou fuja com facilidade. O efeito é tão perfeito que se assemelha com a invisibilidade, chegando até mesmo a desaparecer no meio de uma multidão. Inclusive foi capaz de enganar o Peter. Bom, sabemos que ao longo da história, o Peter teve que arrumar desculpas e formas bem criativas de se afastar para vestir o uniforme e entrar em batalha. Imaginem se ele pudesse fazer isso, com certeza sua vida seria bem mais fácil. Fator de cura. Ele não tem um fator semelhante ao do Wolverine, também não se regenera tão rápido quanto um super velocista, mas sua regeneração é muito mais rápida que a de uma pessoa comum, e a primeira vez que podemos ver isso foi quando levou uma picada de aranha. Em pouco tempo já havia passado todo o incômodo. E há mais um detalhe. Talvez ele seja imortal, já que o Norman acreditava que a imortalidade era um efeito colateral da fórmula que foi usado no aprimoramento da aranha. E como o corpo do Miles foi alterado pela fórmula, em teoria ele também tem esse poder. Ainda não foi confirmado, mas é uma hipótese que deve ser levada em consideração. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Fazia tempo que eu tava para editar um vídeo do Homem-Aranha. Nos últimos dias recebi bastante pedidos por causa do jogo, então pensei que esse é o momento certo. Se gostaram, deixem aquele like, se inscrevam e se possível compartilhem, porque ajuda muito no crescimento. Lembrando que estou sempre de olho e interagindo com vocês, então podem deixar suas sugestões para eu ficar por dentro do que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!